Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Jaime Guimarães Júnior, historiador e apresentador de mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidade. Aqui, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos nossa cidade. Liceu Salviano Marques Marroquim é historiador, mestre e doutor em História Social, atuando na área da História das Religiões e das Práticas Religiosas. Já foi gestor público na Secretaria de Cultura da cidade do Recife. Atualmente, o professor Liceu Marroquim é autor e coautor dos livros que falam do Recife, como Uma Breve História dos Tributos em Pernambuco, Recife, década de 1940, Zeppelin no Recife, 1817, Uma História em Objetos, e 180 anos da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O professor atualmente ainda é membro do IHGP, que é o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, e professor do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação na Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado, professor, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Vamos à nossa conversa. Tudo bem? Olá, Jaime. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês, batendo esse papo sobre o Recife, que é tão oportuno sempre a gente falar sobre essa cidade, né? Assim, a gente que vive nos arquivos pesquisando sobre esse espaço urbano, assim, a gente não se cansa de ter descoberta, não se cansa de encontrar coisa nova, apesar de ter tanto tempo enfiado dentro da poeira dos arquivos, né? As poeiras, né? O pessoal fala assim, não, mas vocês só fazem ler. Ah, mas você precisa ler um documento histórico colonial e entender o que é que se passa no texto, entender aquele período histórico, entender o que foi escrito, por quem foi escrito. Ainda tem os problemas da página, né? O amarelado, é isso, professor? O amarelado, rasgos. É sempre desafiador lidar com fonte. Cada fonte tem a sua especificidade, né? Assim, cada documento que a gente consulta, a sua materialidade, ela revela alguma coisa que apresenta uma certa dificuldade, seja um jornal, por exemplo, que às vezes é um jornal do século XX, mas que a folha é absolutamente quebradiça. Isso tem a ver com o contexto histórico do momento, que às vezes o papel é de má qualidade mesmo. Mas, por outro lado, você pode encontrar documentos do século XVIII com folha de algodão, que não era com a celulose como a gente conhece hoje, que as cores têm uma melhor durabilidade e uma melhor condição de manuseio que as fontes mais recentes, né? Cada contexto que a gente pesquisa, cada tipo de documentação específica que a gente consulta, ela apresenta seus desafios, né? Então, tem, por exemplo, a caligrafia de uma fonte do Arquivo Histórico Ultramarino, que tem documentação sobre a então capitania de Pernambuco, mas tem escrivões do século XIX, escrivões do século XX, que tem uma letra, às vezes, tão difícil quanto de entender, assim, e com o tempo parece que você faz amizade com esses escrivões, assim, você vai pesquisando tanto, você faz, eita, é fulano, que alegria que fulano está aqui escrevendo isso, porque você já conhece a caligrafia da pessoa, né? Isso é uma coisa curiosa. A gente tem um certo padrão, eu não sei se eu usaria essa palavra, no século XIX, XVIII, do padrão de escrita, que a gente consegue identificar os símbolos gráficos, né? Isso é um L utilizado na época. Hoje a gente já tem a dificuldade de que cada um usa o seu símbolo gráfico como bem entende. Eu lembro da minha esposa que dizia, o aluno falou, isso aqui é meu L, professor, isso aqui é meu G, isso aqui é meu H, e aí cada um tem sua letra, e a gente tem uma dificuldade de interpretar, né? De ler aquele texto. Falando sobre isso, que é a nossa conversa, né? Falando sobre fontes, há uma riqueza muito grande, uma cidade de 500 anos, a gente tem uma riqueza muito grande uma riqueza histórica, né? E as nossas fontes, apesar de ter algumas sendo perdidas ao longo do tempo, e eu acho que eu já lembro hoje que nós faremos 50 anos da cheia de 1975, e aí, tocando nesse assunto de recuperar essas fontes, de ir atrás dessas fontes, a cheia deve ter danificado alguma dessas fontes. Eu acredito nisso, que a gente teve, acho que 90% da cidade foi inundada,
né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade por você encontrar documentos de maternidade, né, dos anos 70, de quem nasceu nos anos 70, porque, de fato, por exemplo, a maternidade mais conhecida, que era de Afogados, já não tem os documentos daquela época por causa da cheia. Aí, falando nessas fontes, aí, como profissional, historiador e pesquisador, como é difícil ou fácil ir em busca dessas fontes, encontrar essas fontes, saber onde elas estão, como encontrá-las? Como começar? Por exemplo, você vai começar. Eu passei na seleção para na pós-graduação, professor, e aí uma das primeiras perguntas é: seu projeto está muito bom, mas e as suas fontes? Onde elas estão? Porque sem as fontes o projeto não vai. E aí, o que é que você acha? É, o grande desafio para quem tá iniciando a pesquisa, eu faço um esforço de voltar para o meu ponto de partida. Eu também saindo do zero. Eu fui um pesquisador que assim, eu não tive, durante a graduação, eu não tive um vínculo formal de pesquisa na graduação. Assim, fiz uma pesquisa com um professor e tal, mas desde o segundo período eu fui sozinho ao arquivo. Um colega de turma que era um pouco mais velho, assim, ele fez, inclusive, se ele nos escutar, João Montarroios, eu faço um agradecimento e um reconhecimento público aqui da sua importância na minha vida, viu? Eu já encontrei, já disse isso para ele no Bloco da Saudade, mas agora estou dizendo publicamente. Esse foi outro do carnaval. Esse encontro do carnaval. E aí, João disse assim: não, rapaz, tu parece que gosta de arquivo, vou te levar lá no arquivo público estadual. Então eu fui na Rua do Imperador, na hemeroteca. Não existia hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Depois a gente fala sobre isso, os repositórios digitais que existem para pesquisar sobre a cidade. Mas João Montarroios me levou lá no arquivo e me mostrou uma coisa que mudou a minha vida dali por diante, que é o tal do catálogo. Às vezes a gente vai tanto na ânsia de procurar algo que uma bola foi cantada. Então, na época, a gente consultava o jornal manuscrito, e aí o jornal impresso, né, lá a página enorme e tal. E às vezes a pessoa chegava e dizia assim: eu quero acessar o Diário de Pernambuco. E aí pedia o jornal chegava e tal. Mas quando o João disse assim: olhe sempre o catálogo. Rapaz, o mundo se abriu naquele momento. Porque quando você pega algo que não é fruto de uma seleção prévia que nos informa, ou seja, o Diário de Pernambuco faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte do nosso universo. E às vezes tem jornais que você sequer imaginava que existia. E aí eu falo isso especificamente de jornal, mas qualquer outro fundo documental. Então, quando eu abri os jornais e vi aquele catálogo, eu passei quase a semana inteira indo diariamente para o arquivo só para ver o catálogo. Me perdoe atrapalhar, mas para os nossos ouvintes entender, o que é esse catálogo? Ele vem dentro do jornal? Não, o catálogo é um instrumento de pesquisa do arquivo. O arquivo, quando ele organizou a documentação para disponibilizar para o pesquisador, ele precisou fazer um inventário, um levantamento do que tem. Esse levantamento, ele gerou uma lista enorme, uma descrição do que é cada jornal. Então, você tem lá, por ordem, periodicidade e local, a lista dos jornais que existem disponíveis para pesquisa. Então, você descobre, por exemplo, que no Recife, que tem jornais de Quipapá, que tem jornais de pesqueira, enfim, Nós jornais aqui no Recife, nós encontra também arquivos de outras cidades. encontra, porque é o arquivo público de Pernambuco, né? Então, a significativa desses jornais que eram publicados e que tiveram muitas vezes uma periodicidade muito curta, eles foram chegando também para a capital, para fins de arquivamento. Então, jornais no Recife que surgiam, que tinham 1, 2, 3 edições e depois desapareciam. Tudo isso foi arquivado. Isso existe num catálogo, registro, dizendo assim: olha, existe tal coisa.
o que eu sempre digo, assim, e eu sempre digo para quem tá começando a pesquisar, para quem tem interesse em pesquisar, antes de tudo, se permita ir para o arquivo sem uma resposta pronta. Se permita ir pesquisar sem dizer já o que você acredita e o que você desconfia. Porque muitas vezes, se você vai para o arquivo e vai consultar aquela documentação e você deixa de olhar para o lado e perceber que existem outras coisas factíveis para ampliar a sua perspectiva enquanto pesquisador, Uhum. você deixa de problematizar e de ampliar criticamente aquilo que sua pesquisa pode virar, né? Enfim, os fios que você pode conectar diante do que você está pesquisando propriamente. Então, quando eu passei tanto tempo mergulhado, voltando para aqueles anos iniciais, já faz tempo. Quando eu voltei para aquele. Já faz tempo, rapaz. Quando eu voltei para aquele momento, assim, eu me permiti. Então, hoje, eu lembro de documentação que existe, porque eu vi naquelas semanas que eu passei a frequentar o arquivo para ver catálogo. Então significa que, é aquela coisa, você vai para ver o que tem, o que existe, sem muito, né, aquela coisa do afobado demais, vai mais calmo, isento. Chega lá, você conhece o arquivo, que acho que é o primeiro ponto, você entender esse arquivo, como ele está arquivado, né, como ele foi, né, guardado, o que é possível encontrar lá. E aí eu lembro que acho que quando você abre uma página de jornal, você tem desde anúncios, as matérias, as notas, né, as notas funerárias, tem tudo numa página de jornal. No jornal inteiro você tem várias seções, são divididos por seções. Então, há uma facilidade quando você fala de que é possível, é bem melhor você ir aberto a novas descobertas, é isso? Você quer dizer? Vá aberto a novas descobertas e depois, no futuro próximo, talvez você precise daquilo e lembre, olha, eu abri uma página tal do Jornal Diário de Pernambuco que fala sobre esse produto aí, eu vi um anúncio. É mais ou menos isso? Você quer dizer? Mas isso me aconteceu milhares de vezes. Hum, Porque quando você precisa folhear os documentos, você precisa passar até encontrar o que você estava pesquisando no momento, você bate o olho em muita coisa. Então, você via muita coisa, diferente de hoje, que é que não tem tanto mais acesso ao jornal físico. Mas o ato de folhear o jornal traz um conhecimento de contexto, traz um conhecimento de múltiplas realidades. Eu brinco que a pesquisa era o que um escritor argentino, Jorge Luis Borges, escreveu um livro, que é um livro que tem um conto chamado O Aleph. O Aleph é basicamente um espelho que é um ponto do universo que você podia ver todos os outros pontos do universo. Então, de um jornal especificamente, mas também outras documentações, você pode ver o que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial, mas também você consegue ver o que estava acontecendo no bairro de Santa Amaro, na cidade de Recife, um crime cometido não sei onde. Enfim, você conseguia conectar realidades que aparentemente estavam tão distantes, né? Você, quando está na escola, não imagina que as notícias da Primeira Guerra chegavam aqui, porque você estuda da Europa, né? a notícia a partir da Europa, assim, e o pessoal daqui com medo que o Zeppelin, na Primeira Guerra Mundial, chegasse na beira-mar do Atlântico, né, assim, da cidade do Recife. Então, assim, o quanto quando a gente mergulha no acesso a essas fontes, a gente se permite, a gente começa a perceber que o passado faz muito mais sentido do que a gente imagina que fazia, né? Assim, e toda vez que eu tenho a oportunidade de dizer isso, eu digo assim, é de que história precisa fazer sentido. Ela precisa se conectar com, um, de certo modo, a nossa forma de entender o mundo, porque quando a gente conta uma história, de certo modo, a gente também está falando sobre a gente, né? A gente também está falando do nosso lugar, porque as nossas escolhas interpretativas daquele insumo, daquele conjunto, também diz sobre a gente, de certo modo, né? Então,
O que eu sempre fico pensando é de que se você vai para o arquivo, se você vai pesquisar com a cabeça muito rígida, dizendo assim, eu só quero encontrar aquilo, você deixa de ver muitas outras coisas que podem levar aquilo que você quer, mas de uma maneira mais complexa, de uma maneira que consegue abarcar uma série de outras coisas que podem enriquecer o que você faz, né? Romantizar também o assunto pesquisado pode ser um problema, aquela pessoa que vai muito apaixonado, achando que é um e pode gerar decepções com o pesquisador, pode atrapalhar na hora da pesquisa? Rapaz, não tenha dúvida. Existe também uma confusão entre as nossas agendas pessoais enquanto sujeito no mundo, né? Uhum. Enfim, eu acredito eh, no mundo mais justo, acredito que o Estado realmente tem que partilhar riqueza, com quem está em condição de vulnerabilidade. Acho que quem ganha mais deve pagar mais de imposto, enfim, eu tenho crenças pessoais nesse sentido, né? De verdade. Agora, quando você parte para a documentação e começa a enxergar quase que anacronicamente, a transferir, por exemplo, as suas paixões pessoais para a documentação, há um risco enorme de você cair em anacronismos, de você cair. Então, por isso a gente tem que estar aberto, assim, pensar a história, de certo modo, é um exercício de empatia, né? Empatia pelo lugar de quem está produzindo a fonte, empatia para tentar entender os universos que produzem aquela natureza de documentação, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho um grande amigo que é talvez um dos maiores pesquisadores entre nós, assim, e é Israel Ozanam Paes. É um grande pesquisador. E ele chegou ao ponto de encontrar o rastro da pessoa que tomava as notas taquigráficas, fazia ata nas reuniões da Assembleia Legislativa. A sacada dele é porque a pessoa escuta, mas você não escreve na velocidade você que você escuta. Você se coloca também naquela transcrição que está acontecendo naquele momento. Então ele chegou, veja, esse cara ele vinha de um rastro de determinados lugares, olha onde ele morava, ele conseguiu chegar nesse ponto, né? Significa como influenciava o texto. Esse Então, claro, um ser humano ele influenciava o texto. é isso. A gente precisa, isso é uma coisa importante de se dizer, quando a gente consulta uma fonte, a gente tem que pensar o lugar de produção dessa fonte, assim. Isso não saiu do nada. Assim, existem diversos autores que falam disso, Michel Certeau fala disso. Você tem outros autores que levam em consideração isso. E tem um pessoal que eu adoro da nova arquivologia canadense que diz que é preciso levar em conta o papel do arquivista na construção do significado para o passado, porque às vezes o arquivo ele é reclassificado e esse arquivo ele cria uma classificação nova que é da cabeça da pessoa, não da documentação administrativa, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa estar aberto a perceber que essas fontes foram produzidas por seres humanos, por sujeitos que tiveram sua existência material no tempo. Bom, agora vamos para um rápido intervalo, mas já já voltamos para continuarmos falando com o professor Disseu Marroquim sobre fontes históricas do Recife, neste novo episódio do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire.
Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, eu sou o Jaime Guimarães Júnior, historiador e apresentador da edição de hoje. Estamos conversando com o professor Disseu Marroquim sobre fontes históricas do Recife. O arquivo público do Estado é enorme, tem 2 módulos, me parece que tem a sede na Rua do Imperador e também tem um anexo, também acho que ao longo da Rua do Imperador, indo para perto da Rua Imperial. Rua Imperial. Então, você tem o anexo, que inclusive está com problemas agora, parece que foi fechado. E aí eu queria te perguntar como é que é para um historiador, pesquisador intenso, ter as portas fechadas de um grande acervo. Veja, não é a primeira vez que o Arquivo Público Estadual ele tem as portas fechadas por más condições de funcionamento. Ao longo de minha trajetória como pesquisador, eu já andei em quase todas as salas do arquivo do anexo na Rua Imperial, que foi onde eu pesquisei mais demoradamente. Porque tinha uma época que o teto desabava. Isso há muitos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás. O teto tinha desabado com a água. Enfim, existe um percurso que é um percurso efetivamente de precarização da gestão pública. Da gestão pública, o Estado olhar para sua memória, assim, porque parte significativa do que está ali saiu das entranhas da burocracia do Estado. Então, É de interesse que essa documentação, digamos, essas fontes se diluam com o tempo e se percam com o tempo, não? A gente teve um período grandioso e intenso da ditadura militar, que a gente não tem acesso a muita coisa ainda. Claro, a Comissão da Verdade trouxe, a gente está com o filme agora colocado à disposição para o público, ainda estou aqui, como resultado, né, da Comissão da Verdade, e que, né, deu luz a essa documentação. Eu acho que acontece um pouco isso, professor, é necessário, digamos, deixar perder. nesse caso, especificamente não acho não. Acho que existe, especificamente para o arquivo público, eu estou falando da documentação que está disponível para pesquisa. Existe uma outra documentação que nem chegou, que pode ter ficado no seu lugar de produção, que foram queimados e que realmente, do ponto de partida, já não foram interessantes. Eles nem mandaram para o arquivo. Nem mandaram para o arquivo. Mas o que está no arquivo é consultável. Sim. Foi digitalizado, não foi disponibilizado, não sei porquê, mas foi digitalizado inteiro, com recurso da Comissão da Verdade. Então, quando a gente fala e a gente pensa nisso, eu penso em falta de priorização de recursos públicos para dizer que a forma como o Pernambuco se entende por Pernambuco e o Recife se entende por Recife precisa de investimento, precisa de recurso, precisa ser priorizado. Então, ao longo dos anos, eu presenciei inúmeras vezes o arquivo passar por situações péssimas assim. Então, de não ter o produto de limpeza, não ter luva, não ter máscara, não ter material de consumo. Então, muitas vezes, os funcionários levavam as coisas. Então, esse é um problema estrutural de muitos anos. Isso vem se agravando de uns tempos para cá, com muita, porque, enfim, atrás do arquivo tem uma associação de reciclagem legítima, trabalhadores que estão... Só que quando você tem um arquivo cuja documentação do Estado, documentação do século XVII, produzido no século XVII até o século XX, uma fagulha no local cheio de plástico de uma associação, veja, a memória de Pernambuco está a um muro de distância de algo que é absolutamente inflamável. Então, e o problema não é a associação de reciclagem, o problema é o arquivo. O problema é o arquivo estar em um lugar que há muito tempo já não tem condições de abrigar adequadamente aquilo que há de mais precioso para a história de Pernambuco. Então,
O Recife, por exemplo, para você pesquisar na memória institucional do Recife, o Recife não tem um arquivo público. Aliás, tem um arquivo público, que é um repositório da prefeitura, mas que tem um recorte muito recente. Eu me lembro, nos anos 50, tentou-se criar um arquivo público municipal aos moldes do estadual, né? Embora o Recife tenha um arquivo novamente, mas é muito administrativo. Você não vê pesquisadores indo para lá, acaba sendo um fluxo muito, muito interno mesmo quando tem. Nos anos 50 foi feito uma proposta de construção de um arquivo público e eu cheguei a ver as fotos do estado da documentação nos anos 50. Eu preciso criar, olha aqui como é que está a situação. Rapaz, a coisa, assim, se eu pudesse dizer assim que, ó, isso já não tem condição de trabalho, já não tem condição. Então imagine se isso sobrou e chegou. O que vive hoje, se chegou aos dias de hoje, já chegou inacessível. Um pó, só um bagaço. Mas pensando nessa, já que você falou agora do arquivo público do Recife, especificamente um arquivo municipal, aí eu pensei a gente falar também sobre outros arquivos, outras possibilidades de pesquisa, que acho que o pesquisador, muita gente chega na graduação, sabe do arquivo estadual, mas aí existem outros, né, na cidade do Recife que a gente pode acessar, inclusive o IHGP, né, que o senhor faz parte, que tem um acervo muito grande, né, tem material, não só material arqueológico, né, tem livros e documentos que também podem ser acessados. Além desse, eu podia falar sobre eles, que outros a gente pode sugerir para os nossos ouvintes? Uhum. O Instituto Arqueológico é uma instituição que foi fundada em 1862. Já faz 163 anos. Assim. E basicamente a constituição desse acervo foi de doação. Então imagine, no momento que não existia formalmente um arquivo público do estado de Pernambuco, no momento em que muitas das famílias iam morrendo, parte desses manuscritos de colecionadores foram sendo doados ao arqueológico. Então acabou-se formando uma coleção. Eu estou falando da documentação manuscrita. Formou-se uma coleção que que passou por uma curadoria, por assim dizer, de momentos da história do Pernambuco que são incontornáveis. E eu digo isso, por exemplo, tem muita gente que associa ao Instituto Arqueológico, é uma coisa conservadora, careta, é uma coisa, mas engana-se, assim, normalmente engana-se porque é uma documentação tão vasta que, por exemplo, estudar a história da abolição, de movimentos abolicionistas no Recife, você precisa passar no Instituto Arqueológico. Então, parte dos sócios tinham relação com pessoas do movimento abolicionista, alguns dos próprios eram propagadores da mensagem abolicionista. Então, o Instituto, por exemplo, tem as atas do Clube do Cupim, tem a documentação das Árvores Libertas, tem a documentação, enfim, da norma emancipadora, correspondências inúmeras de João Ramos, enfim. Existe dentro do Instituto uma gama de fontes a serem consultadas. Cartografia, você tem livros do século XVII ao século XXI. Eu acho que, assim, atrapalhando, eu acho que o livro 1817, uma história em objetos, foi justamente gerado a partir dos objetos do Instituto. É isso? Exatamente. Assim, e nesse livro especificamente a gente privilegiou, por assim dizer, a documentação museológica, né? Os objetos propriamente. Apesar de ter um ou outro manuscrito que a gente tratou como objeto para esse contexto especificamente, né? Mas é isso, assim, é uma miscelânea de acontecimentos da história do Pernambuco e que tem, por exemplo, João Pessoa, quando foi assassinado da Rua Nova, por João Dantas, o processo da investigação da morte de João Pessoa está no Instituto Arqueológico. Então,
foi parar lá. Cansaço do delegado de investigação de quem matou. O processo de investigação que resultou no inquérito. O João Pessoa, a conclusão provavelmente de outros. Exatamente. Interessantíssimo isso. Bom, eu acho que a gente tem, por exemplo, o Museu da Cidade do Recife, que também tem um acervo muito grande. O Museu da Cidade do Recife é uma documentação extraordinária, sobretudo iconográfica, porque foi fruto, isso é um caso, eu escrevi sobre isso, eu escrevi alguns textos sobre isso, porque foi um acervo criado para o futuro, com a consciência de que isso aqui é um arquivo, foi criado como fototeca. Então, foi criado com essa perspectiva de que assim, a gente vai criar um banco de imagens da cidade. E isso é uma coisa extraordinária e cumpre o dever de hoje, né? Assim, hoje você pesquisa na documentação do Museu da Cidade do Recife, e você encontra registro de obra, mas não só o registro de obra, porque os olhares dos fotógrafos como sujeito no mundo também revelavam nuances que não necessariamente estavam vinculados apenas à documentação burocrática, por assim dizer, do Estado, né? Mas é preciso levar em consideração que a gênese do documento iconográfico do Museu da Cidade do Recife, majoritariamente, foi produzido pela Prefeitura do Recife. Tem uma outra coleção de negativo de vidro que foi comprada, adquirida e uma parte doada. Mas, majoritariamente, são imagens produzidas pelo poder público. Imagino que, acho que esse acervo gerou o livro Zeppelin do Recife também. Faz parte dele, e outra parte. E de década de 40 também, o teu livro também sobre a década de 40. Todo o Museu da Cidade do Recife. Não, são cartões postais, esses são 30 postais, não é isso? Várias imagens, inclusive das mudanças urbanas do Recife, as modificações na criação da Avenida Dantas Barreto, da Guararapes. Esses são postais magníficos. Há um outro acervo físico fundamental para entender as relações urbanas da cidade do Recife, que é a documentação do Memorial da Justiça. O Memorial da Justiça, a gente pouco para pensar que, apesar de ser uma documentação regressa do judiciário, ou seja, é um processo judicial que está lá, ora civil, ora criminal, ora, enfim, das diversas naturezas que implica uma pesquisa no acervo judiciário. Mas o que eu quero dizer é que esses processos revelam elementos da dinâmica urbana que talvez outra documentação não revele, porque a gente sempre tem a mediação, de certo modo. Então, quando o jornalista escreve sobre um crime, é o jornalista que coloca as palavras na boca de um entrevistado. É um jornalista que ficcionaliza aquele acontecimento. No judiciário, existe uma coisa muito mais operacional. Existe um mediador ali, alguém que está anotando o que está sendo dito e escrevendo, porque parte daquelas pessoas que participam de um processo, elas precisam contar o caso. O caso aconteceu em Afogados, no Largo da Paz, não sei onde, fulana morava no Mucambo, com não sei quem, tinham tantas pessoas quando estava acontecendo. E com isso você começa a conectar e ter uma dimensão do espaço urbano da cidade, pela fala de pessoas que talvez não existam em outra documentação, ou com registro dessas experiências sociais que não existem em outros arquivos. Veja, toda essa pesquisa ela é gratuita. Você consegue pesquisar gratuitamente nesses espaços. Memória da Justiça, você vai lá de 13h30 às 17h. Você pesquisa a tarde toda, tem ar-condicionado, tem água gelada. Se você está em casa, se você é um estudante, é um curioso, é interessado em história, cansou de ficar no TikTok, vá para o arquivo, rapaz. Vá para o arquivo, moça. O arquivo também pode produzir diversão, né? Pode produzir, sobretudo, uma mudança
na forma como a gente entende o mundo, porque a gente passa a se empatizar com as experiências sociais de outros sujeitos, né? Que é por fim a missão de vida de quem faz história, né? É tentar se conectar com esse mundo de outras pessoas, criando sentido para o mundo que a gente vive. Bom, agora vamos para um rápido intervalo, mas já já voltamos para continuarmos falando com o professor Disseu Marroquim sobre fontes históricas do Recife, neste novo episódio do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, eu sou o Jaime Guimarães Júnior, historiador e apresentador da edição de hoje. Estamos conversando com o professor Disseu Marroquim sobre fontes históricas do Recife. Basicamente, quando a gente fala das instituições, as instituições de guarda de memória de acervos da cidade do Recife, além do Instituto Arqueológico, a gente tem o Museu da Cidade do Recife, que guarda uma coleção iconográfica, talvez uma das coleções iconográficas mais importantes da cidade do Recife, que surgiu de uma iniciativa da burocracia do município, da prefeitura do Recife, né? Um acervo foi criado para construir uma imagem da cidade. Eu tenho até textos escritos sobre isso. Mas também você tem acervos como o da Fundação Joaquim Nabuco, que acabou se tornando uma instituição de memória que foi tendo uma composição inicial de acervos que eram muito, muito distintos entre si, acervos fotográficos, acervos bibliográficos, que foram se somando no decorrer dos anos a essa instituição. Então, você tem, por exemplo, ali um rastro de pessoas que, apesar de serem muito distintas entre si, estavam em diálogo na mesma geração, por assim dizer. Então, são pessoas que viveram, tirando o caso de Joaquim Nabuco, próprio, que tem parte do acervo lá, você tem outros sujeitos, acervos pessoais, você tem acervo da coleção dos colégios salesianos, por exemplo. Então, é uma instituição que possibilita acesso a diversas faces, seja de periódicos, seja de livros raros, seja de documentação fotográfica sobre a cidade, que são profundamente interessantes. Eu destaco do acervo iconográfico, por exemplo, a coleção Wilson Carneiro da Cunha, a coleção Alcir Lacerda, também extremamente fascinante, textual, a coleção Josué de Castro, a coleção Miguel Arraes, também é muito interessante, Pelópolis Silveira. Então, é uma instituição que possibilita uma série de possibilidades de pesquisa, efetivamente, que é muito, muito enriquecedor para o pesquisador. Além disso, você tem instituições que são um pouco mais menos conhecidas, na verdade, e um pouco mais reservadas, por assim dizer. Então, você tem, eu falo, os acervos eclesiásticos, por exemplo, os franciscanos têm um acervo organizado da província de Santo Antônio do Brasil, que você consegue ver não só a ação dos frades, mas a relação dos frades com o mundo social, né? Que isso pode interessar para outros pesquisadores. Existe acervo iconográfico também, e eu falo da província da Penha, ali dos Capuchinhos da Penha, que fica no Mercado São José, da Igreja da Penha, no Pátio do Mercado, né? Que é a Praça Dom Vital, que também tem um acervo extraordinário. Então, de certo modo, a gente está falando de coleções, de possibilidade de entender a história do Recife de múltiplas perspectivas. E eu sempre digo que as pessoas não devem se negar a ver um arquivo. Legal, olha, dar água e ver um arquivo não faz mal a ninguém, porque você pode sempre encontrar alguma coisa do seu interesse em algum momento, né? Isso falando dos arquivos físicos. Quando você olha para os arquivos digitais, e eu também sugiro que as pessoas se percam nesses universos, porque você pode estar em casa à noite, não tem hora de funcionamento, não tem
não tem aquela coisa operacional de você fotografar e tudo mais, mas você pode simplesmente entrar na base da Biblioteca Nacional. Existe a Hemeroteca Nacional da Biblioteca Nacional, existe a BN Digital. A Hemeroteca Digital é especificamente para periódicos que foram publicados em Pernambuco, em diversas partes do Brasil e até fora do país, mas você pode selecionar só o que existe de Pernambuco, por exemplo. Mas também existe uma outra faceta da Biblioteca Nacional, que é a BN Digital, que ali você tem documentos manuscritos, você tem fotografia, você tem cartografia. O que eu faço, Jaime, e me perco ali, eu só boto como busca palavra em todos os campos. Recife. Então, eu passo horas olhando 150 páginas de arquivo, vendo só com a palavra Recife. Só o que tiver de Recife aparece. Então, eu perco horas, horas e horas. No catálogo da Biblioteca Nacional de Livros, por exemplo, eu também faço isso. Eu coloco só Recife e passo horas e horas pesquisando. Assim. Então, e assim como o Arquivo Nacional, que também está boa parte, existe não é uma boa parte do acervo, mas existe uma parte considerável do acervo digitalizada. É que você consegue recuperar, por exemplo, a documentação que está já digitalizada. Então, quando eu falo isso de maneira operacional, eu estou falando desde processo do Tribunal de Segurança Nacional até vídeo de propaganda dos anos 40, que tinham episódios sobre o Recife. Então, a gente está falando de uma gama de conteúdo e eu fiz exatamente isso que eu estou dizendo. Coloco Recife na busca e aparecem milhares de coisas, dos navios que chegavam, dos processos, da lista de embarcação. Enfim, isso você ganha repertório, né? Ganha muito repertório e que ajuda a gente a crescer como pesquisador e a construir vínculos, a construir conexões de acervos que aparentemente eles não dialogam. Professor, pode finalizar, a conversa está enorme, eu acho que essa conversa dá um segundo volume, muito em breve a gente vai te convidar para falar mais um pouco sobre essas fontes. Mas antes de encerrar sobre fontes, eu queria que você falasse sobre o papel do historiador, a importância da gente estar buscando essas fontes, escrevendo, pesquisando, e não só o papel para quanto historiador, mas para a sociedade. Assim. Sabe que a gente tem uma satisfação pessoal muito grande de fazer o que a gente está fazendo. É por isso que a gente leva tempo sem a família, né, dentro de lugares completamente inóspitos, né, e um lar impuro. Mas assim, como é que é isso? A importância social do historiador, né, que está junto dessas fontes. Uhum. Jaime, essa é a grande pergunta de $1 milhão para quem trabalha com história, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho é de traduzir, como diz Caetano Veloso, né? E essa tradução não é uma tradução, não é uma tradução erudita ou de quem está buscando seus significados internos, de tentar. Não, assim, no meu exercício como profissional da história, eu me vejo como agente de transformação do presente. Eu consigo perceber muito bem os vínculos da minha pesquisa com o tempo que eu vi. Consigo perceber que o que eu faço, a minha investigação sobre o passado, ele pode contribuir com a mudança de perspectiva sobre como a gente entende o presente, sobre como a gente entende as relações presentes. Então, de certo modo, o nosso esforço, e eu digo nosso enquanto coletividade de quem tá pesquisando, de quem está, de certo modo, é tentar responder. Isso não é uma fala só minha, existe centenas de teóricos, de pesquisadores e pesquisadoras que falaram sobre isso, mas que a nossa missão é falar sobre o presente. A nossa missão é, de certo modo, tentar trazer perguntas pertinentes sobre o presente, a partir das nossas investigações, né? Porque a nossa forma de questionar o passado está toda imbuída
está toda imbuída do universo que cerca a gente, né? Está toda imbuída das perguntas que a gente consegue formular hoje. Em outro momento, talvez essas mesmas perguntas não pudessem ser formuladas, por momentos distintos também. Então, a minha missão pessoal de vida é isso, é traduzir para fazer boas perguntas para o nosso tempo, sabe? Não, eu acho justo também, acho que o senhor deve concordar comigo, a importância das outras ciências, a geografia, a arqueologia, pessoal de estudos sociais e infinitamente as grandes outras ciências também que ajudam muito, né, no processo de busca, né, pelo passado e a questionar e a responder. Eu acho que a gente tem que pensar nesses geógrafos, né, do pessoal do urbanismo, do pessoal da arqueologia, que nos ajuda muito no processo de escrita, desse passado, do nosso passado. Professor, para finalizar agora, a gente precisa finalizar, já está no finalzinho do tempo da nossa entrevista. Por favor, tem alguma indicação de livro que a gente possa passar para os nossos ouvintes e que fale sobre o RISC, nos apaixone mais ainda? Rapaz, tem um livro que eu acho extraordinário, inclusive eu acabei de comprar a primeira edição dele, de 1934, eu acho. Moleque Ricardo, de Zé Lindo Rego. É um livro simplesmente extraordinário, assim, e que quem é apaixonado pelo Recife se apaixona por um Recife que não é só o Recife tradicional, por assim dizer. Depois a gente pode marcar uma conversa especificamente, porque eu sou um colecionador de livros que só tiveram uma edição. Então, eu tenho um livro do começo do século XX, dos anos... Tem a lista de pessoas do testamento já, não? Já com uma lista de pessoas para entrar no testamento? Eu queria me candidatar à lista de... receber muito dinheiro, são raridades. O outro, para quem... O Zé Luiz Rego também escreveu O Menino de Engenho, que é extremamente famoso dele. Eu acho a escrita do Zé Luiz Rego muito, muito boa, gostosa. Ela, para uma época dele, né, para uma escrita mais, né, arrojada, é muito legal, muito interessante de ler. Então, a juventude hoje pode ler facilmente, não vai ter problemas né, para entender como é que ele está falando. Outra coisa é se tem algum filme para indicar para os nossos ouvintes. Um filme que eu acho visceralmente o Recife, chama-se Amarelo Manga. É um filme que, se você anda no bairro da Boa Vista, se você anda pelo Recife um pouco além do verniz esmaltado do bairro do Recife, você se conecta com outra cidade, é a cidade das vielas, é a cidade das relações, das micro-relações que continuam compondo esse espaço urbano, né? Então, quando eu leio esse romance do começo do século, quando eu leio A Realidade dos Mucambos do Recife nos anos 30, os romances também, eu só me deparo com Amarelo Manga. Assim, eu vou e volto para Amarelo Manga. Vou e volto. Amarelo Manga é uma produção magnífica. A capa do filme é lindíssimo. Olha assim. Muito bom. Tá aí, a gente pode colocar depois no Instagram essa dica do professor Seu Marroquim, as dicas, né? O livro e o filme, para o pessoal antenado aí, já vai lá e pega o link, onde é que pode assistir esse vídeo. A gente tem, provavelmente a gente vai ter uma discussão sobre filmes esse ano ainda. Eu queria lhe dar as últimas palavras para agradecer. Pode ficar à vontade. Eu agradecer pelo bate-papo. Eu queria dizer que eu não risquei 3 tópicos da minha lista de 10 coisas que eu tinha para falar. Mas só dizer para as pessoas que não deixem de ir aos arquivos da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que não deixem de consultar as bases, os repositórios digitais, como o do IBGE, que é riquíssimo, iconograficamente e com outras fontes. O Senado, a Biblioteca Brasiliana da USP. Então, existe hoje um mundo de possibilidade de pesquisa sobre a história do Recife, mas que é preciso você estar aberto e se permitir se encontrar e se perder nos arquivos. Seria uma disciplina de pós-graduação, né, professor?
essa nossa conversa daria uma boa disciplina de pós-graduação para falar das possibilidades, as fontes, não só as fontes, mas as metodologias que a gente utiliza, né? A oralidade também a gente não falou sobre isso, não falou sobre os programas de rádio, a gente não falou sobre música, teatro, cinema, a gente não falou dessas grandes coleções também, que são grandes fontes. A gente falou dos arquivos mais antigos e, né, não tinha e a gente também não conseguiu conversar sobre as hemerotecas, né, os arquivos digitais, mas vamos guardar, professor. Nada como um segundo episódio dessa entrevista para a gente desmiuçar um pouco. E vai que nossos ouvintes aqui mandam, né, as sugestões para a gente fazer uma boa conversa no nosso programa aqui, Vozes do Recife. Já foi embora aqui nosso tempo, eu não sei como é que a gente vai ajustar isso aqui, mas, professor Dirceu Marroquim, muito obrigado, o RecLab agradece, a coordenação do RecLab agradece, a professora Mariana Zerboni lhe dá um grande abraço por essa participação, toda a equipe do RecLab te agradece por essa participação, e foi uma entrevista super gostosa, acho que você gostou também, eu acredito, e que foi uma conversa, um diálogo que a gente conseguiu falar desde que a importância dos arquivos, a importância do historiador, não é? O sacrifício que é e pesquisar, né, e colocar para fora tudo que a gente tem de documentação, né, de fontes. Dirceu, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Tim. E agora vamos falar sobre o Recife, trazendo uma curiosidade na voz da professora Camila Monte. Fica com a gente. Oi, a dica de hoje é a Fundação Joaquim Nabuco, a Fundage. Vinculada ao Ministério da Educação, a Fundage foi criada em 1949 por iniciativa do antropólogo e sociólogo Gilberto Freire, tendo como patrono o abolicionista Joaquim Nabuco. A Fundage tem por finalidade promover estudos e pesquisas no campo das ciências sociais, nas regiões norte e nordeste do país. Sediada no estado de Pernambuco e com atuação nas regiões norte e nordeste, a Fundage é uma instituição de pesquisa, educação, cultura e preservação da memória. Tem como valores o compromisso com as questões sociais, diversidade cultural, interdisciplinaridade, democratização do conhecimento e autonomia intelectual. Tem sua sede na Avenida 17 de Agosto, no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife. O seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E assim, finalizamos o programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Paulo Freire. Agradecemos a nossos ouvintes. Agradecemos também a nossa produção com o apoio dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife e sigam aqui na programação da Rádio Paulo Freire, tá? Até breve! Nossa equipe é composta por mim, Maria Eduarda de Aguiar na narração, por Nicole Guimarães na roteirização do nosso programa e por Vinícius Barreto na edição. Todos estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Além do doutorando Jaime Guimarães Júnior e da coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.